Um bom dia a todos. Iremos continuar com o assunto figuras geométricas. E a aula de matemática de hoje é sobre polígonos. Vamos conhecer os elementos de um polígono, identificar alguns polígonos de acordo com sua classificação, como também as propriedades de um polígono e, por fim, polígonos regulares. Atenção à aula e bons estudos. O que são polígonos? Polígonos são figuras geométricas planas que são formadas por segmentos de reta, a partir de uma sequência de pontos de um plano, e são caracterizados por possuírem vértices, lados e ângulos internos. Veja exemplos de polígonos. Todo polígono possui um certo número de lados, de vértices, de diagonais e de ângulos internos. É o que veremos a seguir. Vamos conhecer os elementos de um polígono. Observe alguns elementos que podemos destacar em um polígono. Vértices. Vértices são os pontos de encontro entre os lados de um polígono. Lados. Cada segmento de reta que forma o polígono é um de seus lados. Ângulos internos. São os ângulos entre dois lados consecutivos no interior do polígono. E diagonais, que são segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos. Perceba que esse polígono tem 4 vértices, 4 lados, 4 ângulos e 2 diagonais ligando os vértices. Classificação de um polígono. Como um polígono pode ser classificado? Um polígono pode ser classificado e nomeado de acordo com o número de lados, vértices e ângulos internos. Observe alguns exemplos. Triângulo tem 3 lados. Quadrilátero tem 4 lados. Pentágono tem 5 lados. Hexágono tem 6 lados. Continuando com a classificação de um polígono. Heptágono tem 7 lados. Octógono tem 8 lados. Eneágono tem 9 lados. Decágono tem 10 lados. E assim sucessivamente. Propriedades dos polígonos. Os polígonos podem ser polígonos convexos,
e polígonos não convexos. O que é polígono convexo? Polígono convexo é aquele em que, quando todas as retas traçadas ficarem dentro da área do polígono. Observe o exemplo. A imagem ao lado mostra um polígono em que, independentemente da localização dos pontos A e B, o segmento AB sempre estará totalmente no interior do polígono, ou seja, dentro da área do polígono. Agora perceba a propriedade do polígono não convexo. Polígono não convexo é aquele que apenas uma das retas traçadas atravesse algum ponto que esteja fora da área do polígono. Observe o exemplo. O polígono não convexo tem um vértice voltado para dentro, formando uma espécie de boca. Observe o segmento CD, onde o segmento de reta conectando dos pontos de seu perímetro passa por fora do polígono. Por isso é classificado de polígono não convexo. Polígonos regulares. Lembra daqueles 10 polígonos que mostrei no início? Todos eles são polígonos regulares. Mas o que são polígonos regulares? Os polígonos são chamados regulares quando são convexos, ou seja, possuem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos congruentes ou do mesmo tamanho. Observe os exemplos: quadrilátero, triângulo. Observe que esses polígonos têm todos os seus lados iguais e todos os seus ângulos iguais. Então, são polígonos regulares. Concluímos que polígonos são figuras geométricas planas que são formadas por segmentos de reta e que os lados, vértices, ângulos e diagonal são elementos de um polígono. Vimos que um polígono pode ser classificado e nomeado de acordo com o número de lados, de vértices e ângulos internos. E também os polígonos podem ser convexos e não convexos. E finalizamos com exemplos de polígonos regulares, que são os polígonos convexos e têm todos os seus lados iguais e todos os seus ângulos iguais. Agradeço pela atenção na aula e até a próxima.